Você aí, você mesmo. Você acha que você ainda vive no capitalismo? Você acha que você ainda vive numa sociedade baseada em lucro, em dinheiro e senhores que detêm todos os meios de produção? Mas e se na verdade o capitalismo que nós achamos que nós vivemos já tiver acabado? E você, eu e todos nós estivermos vivendo em um tipo de feudalismo digital. Bom, é isso que eu queria falar hoje, e para isso eu vou usar esse livro aqui, Tecnofeudalismo, de Yanis Varoufakis. Esse singelo senhor aqui já foi ministro da Economia da Grécia e tem visões profundamente de esquerda, né? Mas um dos pontos do debate aberto e da discussão de ideias é analisar até mesmo aqueles com os quais nós não concordamos plenamente. Então, eu quero trazer essa visão a respeito de tecnofeudalismo, uma visão bastante intrigante, e eu acredito que faz algum sentido o que ele traz aqui nesse livro, e gostaria de compartilhar com você, aproveitando esse clima de teorias da conspiração no qual nós estamos inseridos ultimamente, né? Não que isso daqui seja uma teoria da conspiração, porque eu acredito que seja muito mais um fato do que uma teoria. Mas, antes de mais nada, vamos definir aqui alguns termos, né? Algumas coisas que nós vamos usar ao longo dessa explicação. Primeiramente, quando nós falamos a respeito de capitalismo, nós precisamos falar primeiro de capital, né? O que é o capital? Numa descrição mais clássica, né, uma descrição um pouco mais conservadora a respeito do termo, o capital é aquela riqueza, né, investida com o objetivo de você gerar mais riqueza através da produção e da venda de algum tipo de produto ou serviço em mercados. E aí os exemplos clássicos disso, né, são as fábricas, as máquinas, a infraestrutura produtiva, o dinheiro investido para comprar essas máquinas, que sempre é esperado que com isso se produza alguma coisa que tenha algum tipo de valor e que esse valor gere lucro, né? Então, se a gente fosse fazer uma fórmula, né, o capital nada mais é do que um meio de produção, mais um trabalho assalariado, mais um mercado, mais o lucro. Ou seja, é a estrutura fundamental do capitalismo. Mas o que é o capitalismo em si, né? O capitalismo ele nada mais é do que esse sistema econômico no qual nós acreditamos estar inseridos e que nós já estivemos de fato inseridos nele em outros momentos, mas é baseado basicamente em 4 pilares. O primeiro é que a propriedade privada dos meios de produção pertence a pessoas, né, não ao Estado ou qualquer coisa do tipo. O trabalho das pessoas que trabalham nessas propriedades privadas dos meios de produção são assalariados. Os mercados nos quais essas pessoas e meios de produção estão inseridos são competitivos, ou seja, há competição entre eles, né, livre competição, e o lucro é o motor de toda essa coisa. As pessoas, os mercados, as propriedades privadas, os trabalhadores, os capitalistas de um modo geral, eles visam acumular lucro, né? Você gasta, investe um tanto do seu capital em construir algo que vai lhe gerar mais capital do que aquilo que você investiu. Então, nada mais é do que o capitalista, aquele que investe, produz, vende e lucra. E o mercado é esse mecanismo central que coordena a sociedade. Se você for, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, você em uma mesma rua, e eu acredito que não só na cidade onde eu moro, mas em várias cidades, você tem aí 2, 3, 4, 5 farmácias numa mesma avenida, né? Isso é o mercado. Vence a farmácia que oferecer o melhor serviço pelo menor preço, né? E o melhor serviço pode ser o melhor atendimento, pode ser
a maior agilidade, pode ser a disponibilidade de produtos e assim por diante. Isso é o mercado capitalista. O terceiro conceito bastante importante para a gente poder entender as argumentações do livro é o conceito de renda. Renda nada mais é do que o ganho obtido não por produzir algo, mas por controlar um recurso escasso essencial. Ou seja, você, que é o detentor do bem, ganha com renda quando você possui acesso ao bem, quando você possui a infraestrutura, quando você possui o gargalo, né, aquilo que restringe a produção de outros bens. Por exemplo, se a gente está falando de feudalismo, né, o senhor feudal, nas épocas passadas, medievais, ele cobraria os seus vassalos e os seus súditos pelo uso da terra. Ou seja, o senhor feudal, propriamente dito, não estava produzindo grãos, produzindo comida, produzindo leite, queijo e assim por diante. Mas, por ele deter o domínio da terra, ele cobrava uma renda dos seus súditos e ganhava em cima disso. Ou seja, o senhor feudal não produzia nada, quem produzia eram os seus súditos, e os seus súditos, por estarem usando as terras do senhor feudal, pagavam a ele um arrendamento, uma renda. Outro exemplo de renda é o dono de imóvel que cobra aluguel, né? Você possui um imóvel, você aluga ele para alguma pessoa, essa pessoa te paga um valor e você mesmo não está produzindo nada, você que é o dono do imóvel, você não está produzindo nenhum tipo de bem, nenhum tipo de serviço, você está apenas vivendo da renda do aluguel daquele imóvel. A diferença central entre lucro e renda é que o lucro vem da produção, enquanto a renda vem do controle dos meios. O lucro, ele exige que exista um mercado para aquilo, porque você precisa ter concorrência, né, e demanda pelo produto, enquanto que a renda, na visão do autor, ela é independente do mercado. Ou seja, você não precisa ter necessariamente a concorrência, você não precisa necessariamente ter essa grande disponibilidade de produtos para que ela exista. O lucro, em contrapartida, ele depende da concorrência e a renda ela depende da exclusividade. Ou seja, ganha quem tem e não necessariamente quem tem o melhor produto, certo? É bastante interessante essa visão. O quarto conceito aqui interessante para a gente conseguir entender essas ideias é o conceito de capital nuvem, ou, num bom inglês aí, né, o cloud capital. O capital nuvem ele é um tipo novo de capital, né? Enquanto o capital lá na nossa definição inicial era aquilo que você investe para poder gerar mais capital, o capital nuvem, na verdade, ele é composto apenas por coisas digitais não tangíveis, né? Então, plataformas digitais, algoritmos, dados, sistemas de recomendação e, em até alguns aspectos, a própria infraestrutura que mantém todas essas coisas. Ou seja, o capital nuvem não produz bens, ele só molda os comportamentos. A função desse capital não é fabricar mais coisas, a função dele é capturar a atenção das pessoas, prever as suas ações e induzir decisões. É interessante que o autor ele dá o exemplo da Alexa, né? Ou de qualquer inteligência artificial assistente aí que a gente tem hoje em dia, de que ela propõe uma ideia para você e pergunta como você reage àquela ideia e você responde ela e com aquilo ela aprende e ela faz uma pergunta melhor para você na próxima vez. Você responde aquela pergunta de uma forma mais específica, ela aprende e na terceira vez ela faz uma pergunta ainda mais específica e ainda melhor formulada e você responde de uma forma ainda mais específica e assim você está criando esse capital nuvem onde a tecnologia está aprendendo a prever as suas ações com você mesmo e induzir as suas decisões a partir disso que ela aprendeu. Ou seja, se você fornece os seus dados para a rede, mais essa rede vai aprender a respeito de você, mais ela vai demandar de você
coisas muito específicas e mais você vai retroalimentá-la com coisas específicas, a ponto desse ciclo ser um ciclo de lapidação das decisões, de modo que você passe não mais somente a ser uma pessoa que alimenta esse ciclo, mas é alimentado por ele e isso passa a induzir as suas decisões. O quinto conceito é o conceito de captura comportamental, que está intrinsecamente ligado ao capital nuvem, né? A captura comportamental ela nada mais é do que o processo pelo qual os sistemas digitais que a gente tem aí monitora o comportamento humano, modula o que as pessoas vê e também induzem padrões de ação previsíveis. Ou seja, o indivíduo, aquele que está usando as redes e esse capital nuvem, ele não é só observado, ele é treinado estatisticamente. Ou seja, cada ser humano acaba virando uma fonte de dados, um objeto de engenharia, uma infraestrutura econômica, se a gente pode dizer dessa forma. Ou seja, é aquilo que eu acabei de mencionar. Você passa a ser uma peça nessa engrenagem, né, que não só alimenta o sistema, mas também é retroalimentado, sendo treinado à medida que treina os algoritmos. O sexto conceito é o proletário nuvem, que é aquela pessoa que trabalha, consome, interage, se expressa dentro de todas as plataformas digitais, produzindo o valor do capital nuvem, sem que você controle e sem que você tenha uma remuneração por conta disso que você está produzindo. Vamos dar um exemplo. Um motorista de aplicativo, um criador de conteúdo, um usuário de uma rede social, qualquer coisa do tipo. As pessoas estão alimentando esses sistemas que são profundamente algoritmizados, né, com inteligências artificiais que trabalham no seu back-end, e você, muito provavelmente, não ganha absolutamente nada quando posta uma foto da sua família no Instagram. Você, muito provavelmente, não ganha nada quando faz uma postagem de uma opinião no X. Mas todas essas coisas estão sendo contabilizadas de modo a treinar esse capital, né, nuvem, e fazer com que você gere mais dados, mais informações para os detentores desses feudos digitais, que farão com que você mesmo seja depois bombardeado por produtos e coisas que façam você gastar o seu dinheiro de forma muito específica, muito particular, bem voltado para você mesmo. Falando em feudalismo, né, em feudo, o outro conceito é o conceito de feudo digital. No período do feudalismo, o que nós tínhamos eram os feudos, né, onde você tinha porções de terras controladas pelos senhores feudais, que tinham os seus vassalos, que eram os comerciantes e assim por diante, e você tinha os súditos, né, que eram as pessoas que de fato trabalhavam na terra, produziam, plantavam grãos fisicamente, né, ia lá com o arado, arava a terra, jogava o grão na terra, fechava, irrigava, colhia. E esse feudo, eles eram como condomínios fechados, né? Eu digo constantemente que hoje em dia a gente está vivendo de novo em feudos, né? A gente tem condomínios fechados, onde dentro do condomínio você tem tudo, você tem as casas, você tem mercado, você tem farmácia, e as pessoas vivem nesses lugares cercados como eram os feudos antigamente, né? Pequenas porções de terra cercadas, tem até o desenho do Pica-Pau lá, né, que mostra um castelo assim, cercado por um muro, com um crocodilo em volta, uma lagoa e uma ponte de madeira, é basicamente isso. Então, o feudo digital nada mais é do que esses lugares que são ecossistemas digitais fechados, que têm essas regras unilaterais que captam dados e extraem renda. Por exemplo, você vai falar aí de marketplaces, né? A Amazon, o Mercado Livre, o próprio TikTok agora, são marketplaces. Dentro de um marketplace você tem a estrutura do marketplace, que é o senhor feudal, o feudo digital é o Mercado Livre, o dono do Mercado Livre é o senhor feudal, ele propriamente não produz nada, não vende nada, ele simplesmente produz talvez propaganda e brand awareness, mas o marketplace de fato é um grande feudo onde os seus vassalos, né, os sellers, eles vão
vender os seus produtos, que muito provavelmente também não são eles que produzem, mas eles compram de terceiros, e esses produtos que os vassalos vendem, eles precisam pagar uma renda para o senhor feudal, que é o dono do Mercado Livre. Então, e os proletários, né, os servos, os serviçais, eles são aqueles que entram nesses feudos e compram desses vassalos os produtos e pagam uma parte desse valor para o senhor feudal do feudo digital. Ou seja, você não participa mais de um mercado. Dentro do Mercado Livre, dentro da Amazon, uma vez que você está lá dentro, não existe concorrência, não existe mercado aberto, não existe a mão invisível do mercado controlando todas as coisas. Uma vez que você está lá dentro, você está em um território privado de uma pessoa, de um CNPJ, né? Para a gente colocar em termos bem brasileiros. Uma vez que você está dentro de uma rede social, você está dentro do feudo daquela rede social e ali dentro não existe concorrência. Existe uma falsa concorrência entre os sellers, né, entre os vassalos, mas o grande fato é que se você comprar um celular do vassalo A ou do vassalo B, contanto que ambos estejam dentro da Amazon ou do Mercado Livre, você vai estar pagando uma renda para o dono da Amazon, para o dono do Mercado Livre. E aí, a gente chega finalmente no conceito central do livro, que é o tecnofeudalismo, né? Então, já que o feudalismo era esse lugar onde você tinha porções de terra cercadas, onde pessoas trabalhavam e pagavam renda para os seus senhores feudais, o tecnofeudalismo é esse sistema econômico onde você tem os mercados substituídos por esses feudos digitais. O lucro, ele é profundamente substituído pela renda dos acessos, ou seja, o aluguel que você paga para os streamings, a mensalidade que você paga de um serviço do Office 365, por exemplo, o que você compra dentro do Mercado Livre ou da Amazon e assim por diante. O lucro, então, como eu falei, é substituído por essa renda do acesso. O capital, de fato, que era você investir para produzir, vender e gerar lucro, ele é substituído pelo capital nuvem, né? Que é esse capital de você jogar dados que alimentem o sistema para que esse sistema possa te conhecer melhor, com cada vez mais particularidades. E aí, os cidadãos, eles são transformados nesses serviçais da nuvem, né? Ou seja, não é um capitalismo meramente regado com tecnologia. É um novo tipo de mercado, é um novo tipo de dominação, é um novo tipo de sistemática de funcionamento das coisas como nós estávamos acostumados, né? E aí, o Yannis, né, o autor do livro, ele vai falar a respeito de como que nós chegamos até esse lugar, né, até esse ponto onde nós estamos hoje, e ele vai falar que pelo menos 3 coisas corroboraram para que nós tivéssemos essa virada, né, entre o que é o capitalismo e o que é hoje o tecnofeudalismo, na visão dele. Depois eu vou dar o meu veredito a respeito disso, né? Mas o grande ponto ele fala a respeito da crise de 2008, ele fala a respeito do grande problema que os Estados Unidos tiveram em 1971 e ele fala a respeito da pandemia, né? Então, começando aí por 1971, o presidente dos Estados Unidos, então, o Nixon, se não me engano, ele dissociou a moeda dos Estados Unidos do ouro. Ou seja, obviamente existe uma explicação muito mais complexa por trás, eu vou resumir aqui em pouquíssimas palavras, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco. Mas basicamente, quando você tirou o lastro do dólar do ouro, ficou muito fácil que os bancos começassem a imprimir dinheiro do nada, a partir do nada, sem que ele tivesse um valor físico que o segurasse. E isso aconteceu para que as grandes empresas pudessem crescer além do que a riqueza que de fato existia naquele momento, que estava puramente baseada na quantidade de ouro que um país detinha, né? E aí tem até um gráfico clássico, né, que você tem a geração de riqueza e a remuneração vindo em uma
crescente bastante junta, e depois de 1971 você tem a dissociação completa da riqueza versus a remuneração das pessoas, ou seja, a riqueza continuou subindo porque o valor está sendo criado artificialmente, mas a remuneração das pessoas ela foi estagnada porque você não consegue acompanhar essa geração de riqueza artificial. Depois, ele fala a respeito da crise de 2008, onde os bancos começaram a imprimir dinheiro tresloucadamente para evitar que as pessoas viessem à falência, né, principalmente os grandes bancos e as grandes empresas. E depois, a pandemia, que fez com que nós nos enfiássemos dentro desses feudos digitais cada vez mais e trouxéssemos cada vez mais força para as big techs, né, as companhias que hoje detêm os principais meios de comunicação na internet e meios de venda e meios de produto e assim por diante. Então, esses três fatores fizeram com que nós passássemos de um capitalismo clássico para um tecno-feudalismo comandado por tecno-senhores feudais que hoje detêm a forma como as pessoas consomem, a forma como as pessoas produzem, a forma como as pessoas interagem umas com as outras e assim por diante. Na visão do Yannis, o capitalismo ele não foi colapsado, ele não deixou de existir, ele foi absorvido, na visão dele, por uma coisa pior, que é esse chamado tecnofeudalismo, né? O tecnofeudalismo, na visão dele, então, não explora só o trabalho, mas ele explora a consciência, a identidade, o comportamento das pessoas. É interessante que quando você olha, por exemplo, para o Google, né, uma empresa privada, assim como um senhor feudal controlava quem tinha acesso à terra, quem poderia plantar, quem poderia colher e assim por diante, o Google ele controla, por exemplo, o ambiente digital. Você só vai existir digitalmente se o Google decidir que você existe. Você mesmo provavelmente só está assistindo esse vídeo no YouTube porque o Google, o YouTube, decidiu, por meio de algoritmos, que eu deveria existir para você nesse momento e você clicasse nesse vídeo. Se o Google nunca tivesse recomendado esse vídeo para você, você jamais saberia da minha existência, muito provavelmente, a menos que você me conheça no mundo real. Ou seja, a plataforma ela está cobrando pela mediação da vida das pessoas. Ele é um medianeiro entre eu e você, entre você e o produto que você quer comprar, entre o conteúdo que você quer consumir e assim por diante. Ou seja, você agora e nós todos precisamos passar pela intermediação desses sistemas, desses feudos tecnológicos que detêm informações sobre nós e com essas informações eles decidem o que é mais adequado para você ou não, o que você deveria consumir ou não, o que você deveria comprar ou não e assim por diante. É um pouco assustador, não é mesmo? É um pouco desolador, eu diria, porque mostra que nós estamos sendo manipulados o tempo inteiro simplesmente pelo fato de estarmos online, né? E sejamos sinceros aqui, né? Quem hoje, numa vida moderna, pós-moderna, contemporânea, pode viver apartado do mundo digital, né? Nós bem sabemos aí que bancos, universidades e outras coisas que são muito importantes, elas estão todas hoje nos meios digitais e cada vez mais nos meios digitais, e a tendência é que no futuro elas estejam somente nos meios digitais, né? Então, se você não faz parte dos meios digitais, dos meios da internet e assim por diante, você está automaticamente excluído da vivência em sociedade, né? Isso é uma coisa irrevogável, né? Não tem mais como voltar atrás. É quase como se nós tivéssemos cavado a nossa própria cova e estivéssemos caminhando em diante com uma venda nos olhos, só esperando cair dentro desse buraco, quando todas essas coisas forem pelos ares. Bom, a minha visão é que sim, de fato, nós estamos vivendo nesse tecnofeudalismo, mas não somente, porque ainda existem
mercados que funcionam com base no capitalismo tradicional. E se não fosse assim, as coisas palpáveis que realmente existem, né, os produtos que nós precisamos comprar e arrumar um carro, cortar o cabelo e fazer as unhas, por exemplo, isso não existiria se nós estivéssemos apenas em um tecnofeudalismo, né? Então, o capitalismo, sim, ele ainda existe, mas a tendência é que as coisas que são intangíveis, elas passem a ser cada vez mais frutos única e exclusivamente daquilo que é digital, daquilo que é intermediado pelas grandes corporações que regem os nossos comportamentos mundo afora. Meu convite para você é que você se rebele contra isso e que nós todos nos rebelemos contra isso, para que possamos ainda manter um pequeno nível de dignidade que seja da nossa liberdade que nós achamos que temos, né? E é isso. Se você achou esse conteúdo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que você acha que também vai achá-lo interessante. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Tem vídeos novos aqui toda semana, geralmente de segunda-feira, às vezes às terças. E não se esqueça também, se você achou interessante, apesar de eu não recomendar muito, leia o livro. É um livro pequeno, né? Até um pouco maçante às vezes, mas tem algumas ideias legais aí se você gosta de teorias de economia e coisas do tipo, beleza? Até a próxima e falou!